Estamos live. Boa tarde, galera que está conectando aí. Boa tarde, Bruna, tudo bom? Boa tarde, João. E você, tudo bem? Tudo certinho também. Estamos aqui com mais uma live do TEIA, né, da programação online do TEIA. Dessa vez aqui a live do TEIA se inserindo ali num programa da Prefeitura de São Paulo, o programa Volta por Cima, que é realizado ali pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, que é todo um arcabouço de conteúdo ali para a galera nesse momento de pandemia, né? Nesse momento que a gente está enfrentando aqui, com todos esses desafios, a galera está somando forças ali para distribuir um conteúdo de qualidade aqui para a galera empreendedora. Então, quero agradecer primeiramente a Bruna aqui, que faz a gestão lá do TEIA Taipas, né, representando a Ecocultural. Muito obrigado, viu, Bruna? E aqui trazendo esse conteúdo super rico com as meninas do Costurando pela Vida, né? Muito obrigado. Eu sou o João, sou aqui da Desampa. A Desampa é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Ela é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e é responsável por implementar as políticas públicas de empreendedorismo aqui da cidade de São Paulo, né? A Desampa tem diversos programas e projetos. Um deles é o programa TEIA, no qual essa live aqui se insere, que ele é um programa de coworkings públicos municipais. Atualmente a gente está com 10 unidades ali distribuídas pelo município, todas fechadas agora nessa fase emergencial, mas todas somando aqui esforços para distribuir um conteúdo online. Então, se você tem interesse no conteúdo de empreendedorismo de diversos tipos, diversos ramos, você pode se ligar aqui na nossa página da Desampa, que todo dia praticamente a galera tá fazendo live aqui. Outro programa nosso que está com inscrições abertas é o VaiTech, né, que ele é o nosso programa de aceleração de negócios de inovação na periferia. As inscrições ficam abertas até dia 22, então se você aí tem interesse em saber mais do VaiTech, do TEIA e dos nossos outros programas, você pode acessar nosso site, adesampa.com.br, que lá tem todo o arcabouço dos nossos programas. Outra coisa também é que a gente faz atendimento ao MEI, então se você é MEI formalizado ou não e precisa de alguma orientação ali para o seu negócio, você pode entrar em contato pelos nossos canais de atendimento aqui, que a Bruna já colocou aqui nos comentários, que a gente vai orientando vocês. Agradecer mais uma vez a Bruna aqui, muito obrigado, viu, Bruna? E vou acompanhar em off aqui a Silvia, as meninas aqui que vão trazer esse conteúdo no ramo da costura hoje pra gente, beleza? Um beijo, Bru. Um beijo, João. Obrigada. Bom, então sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui na página da Desampa. Essa live hoje, como o João explicou e falou, é uma live de uma edição especial. Na verdade, uma sequência de lives que estão sendo feitas, tanto aqui na página da Desampa, quanto sendo replicadas na página da Secretaria. A programação está aqui na página, voltem um pouquinho nas publicações que vocês vão encontrar. E qual que é a ideia do programa Volta por Cima? É uma ação que objetiva auxiliar e preparar trabalhadores empreendedores para a retomada econômica. Essa é mais uma ação da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Durante a fase emergencial do Plano São Paulo, as atividades acontecem de segunda a sexta, às 10 e às 6, até o final de março. Então, vocês têm aí lives direcionadas para conteúdos que ajudem vocês nessa fase vermelha. E hoje estamos com um time muito especial. Março é o mês das mulheres e temos hoje muito orgulho de trazer mulheres incríveis que vão falar do programa Costurando com Amor. Então, as nossas convidadas, Silvia Cibele, a Isa e a Rosimeire. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tantas pessoas, nossa, várias pessoas aqui, gente, vão comentando, vão compartilhando. Essa aqui foi uma das iniciativas que nasceu a partir da pandemia, né? Então tem essa de que não ficamos parados, não estamos parados, né? Estamos em constante movimento, sempre visando contemplar pessoas. E hoje a Cibele vai falar mais sobre esse programa, como que ele se desenvolveu, como que ele funcionou, e as meninas vão falar das experiências delas. Então, vão chegando. É isso aí. E aí, Bruna, eu quero até falar que eu gostei muito do que você falou Costurando com Amor. E é exatamente isso, né? O projeto é Costurando pela Vida, mas a costura, né, a ação foi realmente realizada com muito amor, porque cada empreendedora, cada costureira sabia que estava na mão delas, né, a confecção de um equipamento de proteção individual, de um insumo, de uma máscara, de um propés, de um avental,
que ia proteger uma vida, né? E esse é um gesto de amor, né? Então, eu gostei muito da abertura que você deu, e eu acho que o espírito é bem esse. Era um momento delicado, a pandemia, né? O vírus chegou do nada, ninguém estava esperando, óbvio, como é que a gente ia programar ou criar uma expectativa de uma coisa tão ruim, né? Assim. Sim. E aí, de repente, a gente começa a vislumbrar alternativas. A nossa secretária Aline Cardoso, que infelizmente não pôde estar conosco, porque realmente a nossa secretaria, por ser desenvolvimento econômico, ela está buscando muitas alternativas, está indo atrás dessas soluções, mas ela deixou um abraço aqui para todo mundo, disse da satisfação, né, de saber que pudemos, de alguma forma, fazer a diferença na vida dessas pessoas naquele momento, e esse é o nosso dever. E ela sempre fala que a secretaria precisa dar oportunidades, que o desenvolvimento econômico, ele se dá quando você dá oportunidade para as pessoas crescerem e se desenvolverem. Então, eu fico muito feliz, ainda mais que a Rose nos deu o privilégio de nos mostrar ao vivo o ateliê dela, né? Então, a gente está compartilhando um pouquinho aí de tudo isso que foi. Bom, o projeto Costurando pela Vida se deu através de um chamamento público, né? Então, a secretaria organizou um edital, abriu, né, publicamente, para que as pessoas se habilitassem, foi através de um termo de fomento, como a gente fala. Então, quer dizer, como é que a gente vai ativar a economia? Qual era a preocupação que o Bruno Covas passou para a Aline? Olha, precisamos gerar renda, principalmente para as pessoas nas regiões periféricas, onde a vulnerabilidade de vida, onde o alcance nesse momento é mais difícil, onde as pessoas mais precisam de ajuda. Então, como que a gente vai fazer essa distribuição de renda? E foi aí que surgiu o Costurando pela Vida. Nós tínhamos duas necessidades: a distribuição de máscaras e a geração de renda. Então, o que nós fizemos? Unimos as duas necessidades e conseguimos proporcionar a confecção de quase 600 mil equipamentos, porque foram confeccionados pela Isa, pela Rose e por outras 584 empreendedoras, que foi o alcance desse projeto, entre costureiras, entre as pessoas que foram atrás dos insumos, que compraram, que venderam. Então, nós conseguimos atingir 586 pessoas, 586 empreendedores, pequenos e micros empreendedores nesse projeto, onde foram confeccionados 71.232 aventais, 121.344 propés. Propés, para quem não sabe, parece uma meinha que o pessoal da saúde utiliza nos hospitais para não levar a contaminação, poeira para o ambiente hospitalar. Toucas, que também foi utilizado pelo pessoal da saúde, foi um total de 46.411 toucas, 72 mil gorros e 323.723 máscaras, que essas mulheres maravilhosas confeccionaram. Uau mesmo, Bruna, uau, né? Muita coisa. Eu fico muito impressionada pelas duas pontas do projeto, porque tanto todas essas mulheres que foram contempladas, que num contexto pandêmico, elas estariam ociosas, e não por falta de competência, mas por como se deu, né, a pandemia e o isolamento social. Vocês contemplam essas mulheres e contemplam profissionais da saúde, né? Pessoas que estão ali na linha de frente e que estão se arriscando. Então, eu acho muito incrível como vocês estruturaram de uma forma que contemplassem essas duas pontas que foram prejudicadas, né? Que estavam num estado... também, essa iniciativa, eu penso também que essa iniciativa, como ela está sendo importante em relação a mostrar para as pessoas que coisas estão sendo feitas, né? E sempre dentro dos pilares de vocês, que é trabalhar de maneira sustentável, sempre olhar para os trabalhadores, é uma economia humana, né? Eu acho até que esse costurar com amor ficou na minha cabeça, e eu falei por conta de que tudo está relacionado ao amor que foi feito, tanto esse projeto quanto as pessoas que estão trabalhando nele. Quando a gente conversa, eu tive o privilégio de conversar um pouco com as meninas, e quando elas falam como reverberou, é muito incrível. Exatamente, porque você disse tudo, e assim, e nós sabemos
que nós, mulheres, somos, na grande maioria das vezes, as responsáveis pela manutenção dos nossos lares. Então, quantas de nós não temos a obrigação, o dever, ou o prazer até, porque quando a mulher faz para os filhos, para os netos, para os irmãos, porque independente de sermos mães ou não, nós acabamos sempre abrigando toda a nossa família. Então, quando alguém está com dificuldade, é sempre uma mulher que vai acolher, é sempre a dona de casa que vai estender a mão, que vai dividir um prato, uma mistura, uma colher de farinha, enfim. Então, esse projeto contemplou muitas pessoas, ainda que indiretamente. Porque quando você dá a opção da dona de casa, da mãe, da empreendedora, da costureira trabalhar em casa, ela continua cuidando da família, continua cuidando da casa e ainda gerando renda, né? Então, realmente é incrível e foi muito amor envolvido mesmo. Nós tivemos, Bruna, 3 institutos que ficaram responsáveis pelo gerenciamento de todas essas costureiras, de todas essas empreendedoras, e que, através do edital de fomento, nos ajudaram nessa fiscalização, organização, distribuição de insumos, e depois todo esse material foi distribuído. Então, foi distribuído para as secretarias da Prefeitura de São Paulo, foi distribuído com prioridade para a Secretaria de Saúde e também para as pessoas que foram atendidas no CAT. O CAT é a Central de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor. Então, no CAT, que foi aberto durante o período de pandemia, que foi uma ideia fantástica da Aline. Por quê? Porque nós tínhamos um auxílio emergencial, mas muitas pessoas com dificuldade de acessar, de baixar a plataforma, de entrar no link, de saber qual era o procedimento, ou porque não tinha rede de Wi-Fi em casa, que a gente sabe como é que é a nossa realidade na periferia. Então, foi distribuído, inclusive, para as pessoas que iam nos procurar no CAT para poder fazer esse atendimento naquele momento de maior calamidade pública, né? Eu tenho uma pergunta para você que é relacionada às mulheres que participaram desse programa. Como que vocês acessaram essas mulheres, que nem você estava falando desses institutos e em relação ao CAT, foi através deles? Porque também eu vejo que vocês conseguiram alcançar mulheres que estavam em um estado de vulnerabilidade, que às vezes são invisibilizadas, né? E o programa conseguiu contemplar essas mulheres. Exatamente. Então, como a situação era emergencial, então qual foi a estratégia utilizada pela secretaria? Abriu o edital de chamamento público para cadastrar, credenciar gerenciadoras, ou seja, institutos que já tivessem essa expertise, que na grande maioria estão nessas regiões de maior vulnerabilidade. Então, os institutos que foram contemplados foi a Fundação Porta Aberta, o Instituto CITA, que é Canto e Integração de Todas as Artes, e o Instituto Muda Brasil, que é o IMBRA. Então, esses institutos foram beneficiados com o termo de fomento, e eles fizeram esse contato direto com as nossas empreendedoras nas pontas. Entendi. E isso também, acho que quando vocês falam em relação à economia, vocês também trouxeram isso que é muito aliado, principalmente no empreendedorismo feminino, que é que é uma economia com uma causa, né? Porque todas essas mulheres, elas foram remuneradas de maneira justa, e como se deu, né? Como aconteceu, como isso fomentou tanto sonhos quanto necessidades básicas. Então, como conseguiu atender a mão de obra dessas mulheres, que muitas são qualificadas, isso inclusive. Depois, quando a gente for conversar com as meninas para falar sobre os feitios dela, eu também acho incrível, porque a gente no TEIA sempre enxerga as pessoas que, mesmo que lidem com mão de obra, que são pequenos empreendedores, né? Estão sempre criando, sempre colocando em prática, e a gente tem muito orgulho disso, porque também quando um projeto conecta pessoas numa linha de produção, isso está formando uma rede, né? Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu, Bruna. Porque você veja, a Isa, ela teve contato com outras costureiras que fizeram parte do projeto dela. Então, a Isa ela fez um network ali naquela comunidade, ela fez a rede dela com outras costureiras. Então, quantas famílias foram beneficiadas através desse trabalho da Isis Vilas Verde? Da mesma forma, a Rose. Bom, a Rose está mostrando aí ao vivo, inclusive, né? As empreendedoras que trabalham com ela, as outras mulheres que participaram dessa rede, que foram fomentadas. E, através delas, quantas outras famílias foram beneficiadas
direto ou indiretamente através do programa. Então, quando a gente faz um programa com esse olhar, a Aline sempre fala muito no eixo social, nós conseguimos atingir, além daquilo que é o dever de todo servidor público, né? Então, quando a gente consegue desenvolver economicamente um território, você está fazendo com que toda aquela comunidade cresça, porque você está gerando a renda naquele local. Então, com certeza, a Isa foi lá no mercado, conseguiu fazer uma compra maior, automaticamente o dono do mercado conseguiu um investimento maior, automaticamente. Então, é essa rede, essa cadeia de produção que a gente acaba contemplando, e isso nos satisfaz muito enquanto poder público. E eu também penso como foi rápida a resposta de vocês, porque estruturar toda essa cadeia, esse alcance, querendo ou não, é um programa grande, né? Lidou com várias pessoas e vocês fizeram de maneira muito rápida, porque, por exemplo, a Cultural UT, quando teve contato com isso e começou a ver articulando, foi muito rápido. Querendo ou não, o primeiro baque, a primeira fase do isolamento social durante o ano de 2020, várias pessoas demoraram tempo. Houve um tempo para se estruturar, houve um tempo para entender o que estava acontecendo, quanto tempo ia durar, e vocês foram muito rápidos. E quando você fala desse olhar, não tem como desassociar o olhar da Aline em relação ao recorte das mulheres. Ela sempre contempla também, porque ela tem esse olhar para as mulheres, e como tem para a economia, e acaba caindo no empreendedorismo feminino, né? Exatamente. E assim, além dela ter determinado força-tarefa total, em maio nós já estávamos assinando o contrato com os institutos. Então, um edital público foi realmente em tempo recorde. E você veja, a Aline demandou a ADESAMPA, né? E aí o Fred, que é o presidente da ADESAMPA, nosso sempre presidente, botou todo mundo louco lá para quê? Para que a ADESAMPA começasse um atendimento que começou em 9 de abril, quer dizer, o estado de calamidade foi decretado dia 16 de março, 9 de abril a ADESAMPA estava com atendimento virtual. Então, foi tudo muito rápido, realmente. As respostas da secretaria foram rápidas e nenhum empreendedor deixou de ser atendido, ninguém deixou de ser assistido durante esse momento. Inclusive agora, na fase vermelha, que está a fazer hoje, nesse estado de São Paulo, nesse último decreto de isolamento, eu achei também muito rápida a resposta de vocês de focarem no conteúdo online, tanto que, mais uma vez, agradecer você por estar aqui falando sobre esse programa, acho muito importante, estou me sentindo muito feliz com todas as mulheres que estão na tela, como as respostas de vocês têm sido muito assertivas, como vocês estão conseguindo contemplar. Só para ver, um ano depois, a gente volta aqui e fala sobre todos esses impactos positivos de um programa que aconteceu na hora certa, né? Sim. E uma curiosidade que eu também tenho é quais foram as áreas, quais foram as regiões que foram contempladas. Toda a cidade de São Paulo, cada instituto que cuidou de um território. Então, a gente contemplou, de alguma forma, toda a cidade. Então, quer dizer, as comunidades, né, mais vulneráveis foram, de alguma forma, selecionadas, vamos dizer assim, porque é onde a gente precisa chegar com mais agilidade, mas toda a cidade de São Paulo. Da mesma forma, o nosso atendimento, que é o atendimento da ADESAMPA, que a partir do PABX virtual, conseguiu manter o atendimento de toda a cidade, e no momento em maio, quando foi decretado em todo o estado, quando em algumas cidades do estado foi decretada a fase vermelha, a ADESAMPA deu suporte de atendimento ao empreendedor, inclusive para o estado de São Paulo. Então, um pedido do governador para o prefeito Bruno Covas, que a Aline aceitou, evidente, e aí a ADESAMPA atendeu, inclusive, prefeituras do interior, com orientação de linhas de crédito, com orientação de vendas online, que foi o que ajudou muitos empreendedores nesse momento. Tá Sim, bom? É uma ajuda efetiva de alcance, né? Agora, nossa, é incrível você falar, porque também a gente não tem noção de como acontece, né? Por quantas pessoas passa, como que se dá. Agora eu queria um pouco para as meninas, para perguntar como foi a experiência delas participando desse projeto. Não sei se a Rose quer começar ou a Isa. À vontade. A Isa quer falar? Se você quiser começar, você pode começar, Rose. Se quiser que eu comece. Ok. Sim. Vai. Pode ir. Pode falar. Então, você começou falando sobre oportunidades. Eu sempre falo que o que precisamos é oportunidades.
Por quê? Falar rapidinho, que eu não sei qual é o nosso tempo de mim. Eu fiz uma carreira porque eu tive oportunidades. Eu ontem estava conversando com a Bruna, eu fui uma menina de rua, que um dia alguém me deu uma oportunidade, me tirou das ruas. Então, foi uma oportunidade para haver uma grande mudança, porque eu falo que tudo que estamos vivendo hoje, precisamos de oportunidades para mudar. Eu sempre gostei de costura, minha avó costurava e tinha lembranças. Nessa casa que me acolheu, que eu trabalhei, foi com a família Ferrini, eu tenho assim, porque muita gratidão, eu falo dessa família, é um dos acionistas da Ideal Standard. E eu fazia curso de corte e costura, eu trabalhava no Parque da Lapa, e eu fazia curso de corte e costura na Vila Mariana, na Sigbol. Então, era aquela coisa, aquela loucura, mas quis. Depois que trabalhar com costura, entrei como ajudante, fui para a rematadeira, passei todos os processos. E cheguei em grandes empresas, como a Niazi Shopping, que todo mundo conhece, a Sultan Tex Indústria Têxtil, né? Tive propostas para ir para fora, para cuidar na linha de produção, já como encarregada de produção, porque é uma longa história, mas sempre o quê? Uma oportunidade, sempre alguém dava uma oportunidade para que eu pudesse expor aquilo que tem dentro de nós, né? E quando começou a pandemia, eu já trabalhava em um projeto social, dando aula de corte, costura e modelagem, que é aquele projeto que foi criado lá atrás pela dona Lu Alckmin. Só que como parou, eu fui dispensada do serviço. Beleza, vim para casa. E agora, fazer o quê? Só que em seguida eu tive uma oportunidade para voltar a trabalhar, voltar para o mercado. Só que eu já faço um trabalho social aqui dentro da comunidade Jardim Piratininga, junto com a igreja a qual eu pertenço. E aí eu vi aquele monte de mulheres que trabalhavam de diarista, outros e outros casos. Eu falei, por que não juntar o útil ao agradável? Então, eu peguei um fundo que eu tinha e comprei máquinas de costura. Só que a maioria dessas meninas não sabiam costurar. E o que tinha no momento era costurar. Então, eu comecei a ensinar elas a costurar. Comprei um pouco de insumo e comecei a dar aulas para ela aqui na minha casa. Pus o armário lá em cima do lado da cama, tirei os móveis, tirei tudo e montei aqui uma área de costura e passei a dar curso, ensinar elas a costurar, né? Que está aqui a Lu, a Andréia, a Maria está conosco, mas já costura um pouco, algumas coisas aí aprendendo, e outras meninas que estão fora. Só que chegou uma hora que eu já não tinha financeiro nenhum para segurar isso, porque não tinha recursos para manter tudo, ficar ensinando os gastos, as contas que vai chegando, e agora? Foi quando veio a oportunidade, que através de uma amiga, veio me falar do Costurando pela Vida, né? Falou desse projeto. Eu reuni as meninas e falei, o pessoal está com um projeto, está fazendo máscara, a gente vai juntar útil e agradável. Dá para vocês aprenderem, melhorar, né, se aperfeiçoar, e também dá para vocês ganharem alguma coisa para ir se ajudando, porque a gente elas precisavam de materiais, tesoura, pix, essas coisas todas. Querem. E se ajuntamos. E aí começamos a confeccionar as máscaras e ficamos quase 3 meses, né, 2 meses e meio, confeccionando, e hoje algumas meninas já estão trabalhando, outras foi um momento assim que veio que eu tenho senhoras que costuram, que também foram atendidas, né, por esse trabalho, que trouxe assim, eu tenho a Neide, que é uma senhora de 65 anos, que ainda não sei por que não está aposentada, tem problema de saúde, nem consegue sair muito de casa, então a gente foi uma pessoa assim que foi muito bem assistida por essa oportunidade. E estamos aqui, as meninas aprenderam, se aperfeiçoaram, e estamos trabalhando, porque antes disso, como eu falei ontem com a Bruna, eu já produzo algum material, né, que eu falei que ia mostrar aqui, né, Bruna? Esse material que eu desenvolvi, acho que dá para ver bem, né, algumas coisas, umas necessárias, são portas-moedas, porque isso é material descartável. Material que o pessoal descarta, vai para poluir, acabar a natureza. Então, eu criei fazer portas-moedas, tal, né? Coisas assim, bolsinhas, para poder trazer uma renda, qualificar elas e ir trabalhando, porque aqui é uma comunidade, Jardim Piratininga, que fica próximo do Parque Ecológico do Tietê, é uma comunidade com em torno de 14.300 pessoas. Isso é o que o posto de saúde me informou.
Então, uma comunidade com um número muito grande de mulheres, e mulheres, como ela estava falando, são mulheres que são suas chefe de famílias, mulheres com 4, 5 filhos, sem condições nesse momento de estar fora. Então, veio assim, nos ajudou muito. Eu falei, vou parar. Num dia, no outro dia veio essa proposta. Porque eu falei, não temos material, não temos recurso. E estamos aqui, aí fazemos isso. Estamos agora fazendo um trabalho junto com a Enio, também, né? Para manter o projeto e continuar. E assim. Rose, eu acho incrível. Primeiro, eu queria agradecer que você abriu as portas do seu ateliê, aí você está com o restante da sua equipe, e isso é sensacional, porque aí tá para todo mundo ver o quanto isso é real, né? E como você começou e como você conseguiu também puxar outras mulheres. A gente fala sobre como a rede é importante, como é importante quando a gente consegue algo bom não ser só nosso e a gente conseguir partilhar isso com outras pessoas e que se torna mais do que um trabalho de transformação social, né? E eu sempre tenho algo muito pessoal comigo, que as pessoas boas se encontram e se ajudam. Então é isso, é uma rede de pessoas boas. Eu imagino que é por isso que o Costurando a Vida encontrou com você também, porque esse projeto tinha que ser multiplicado entre mais mulheres, e quando você fala desse recorte social, é porque a gente não está falando só de números, né? A gente está falando de pessoas, de mulheres que são chefes de família, e na sua própria trajetória profissional também, né? De você estar numa cadeia produtiva, que a gente sabe que é bem exigente, a cadeia de produção da costura, ela é bem exigente, e você passar esses conhecimentos para outras mulheres, e aí na sua produção pessoal. Parabéns. Obrigada. E assim, focar que nessa pandemia o que acontece? O sistema liberou muitas mulheres, né? E aí, se para nós está difícil, você imagina para essas mulheres que só vieram para a rua porque está tudo superlotado. Então, nós também conseguimos assistir, né? Nós temos uma das meninas estão presente e temos mais também que não está nesse momento. Então, isso também foi muito bom. Foi muito bom para essas meninas do sistema. Elas trabalharam aí com bem toda a garra. Verdade. Bruna, me permite aqui fazer um comentário? Rose, sim, por favor. Olha, que mulher incrível, tá vendo? Imagina, você ensinar outras mulheres a fazer aquilo que você sabe, ou seja, né, você doar o seu saber. Isso é típico da mulher, isso é mais do que sororidade, porque não tem concorrência entre nós. Então, esse espírito de união, de não uma puxa a outra, eu sei fazer, vou te ajudar, vem fazer junto, que juntas nós mantemos as nossas famílias. Olha, que lindo, parabéns, Rose, eu não podia deixar de fazer esse comentário aqui, parabéns. Obrigada. Isa, compartilha com a gente a sua experiência. Compartilho, sim. A minha história é quase a mesma da Rose. Eu acho que as histórias se repetem um pouco, né? Até porque comunidade é isso aí, né? Comunidade é além de um grupo de pessoas, é um grupo de amigas, irmãs, mães e filhas e avós, né? Então, tem todo um vínculo, porque a gente conhece aquela pessoa, viu crescer o filho, viu crescer o neto, coisa que a gente sabe quem é o pai, quem é a mãe, as necessidades e os problemas que a comunidade enfrenta. E, assim, há uns 30 anos, eu venho dando curso na comunidade, na área da estética. E quando foi o ano, há 3 anos atrás, surgiu uma oportunidade, as meninas me pediram que queriam aprender corte e costura. E surgiu uma oportunidade de uma amiga minha estar com oficina de costura parada. E eu pedi para ela me vender as máquinas financiado, né? Porque eu não tinha condições de comprar as máquinas. E ela concordou em me vender essas máquinas. E aí eu coloquei aqui no quintal da minha casa, num local que era a garagem do carro, fechei de madeirite, e trouxe as meninas para dar o curso de corte e costura.
Quando terminou o curso, nesse curso de corte e costura, nós fizemos corte e costura e artesanato. Então, artesanato reciclável, né, com garrafa PET, a gente fazia pintura em tecido. Então, eu comecei com pano de prato, ensinando elas a fazer o pano de prato, decorar, fazer o crochê, fazer o tricô, fazer a pintura em tecido, né? E com a garrafa PET nós fazíamos bonecas, porta-papel higiênico, porta-guardanapo para a cozinha, né? E assim fomos fazendo. E as meninas foram aprendendo e foram, né? Uma forma delas ganharem alguma coisa e estarem ocupadas também com o curso. Mas aí veio a pandemia e tivemos que encerrar, porque assim, o curso eu abria para 20 meninas, porque eu estava com 10 máquinas e pagando, né, as máquinas, a prestação, e então eu fazia assim, eu punha 10 na máquina e 10 acompanhavam o que a gente estava produzindo, aí ia revezando. Aí aquelas 10 que estavam sentadas, eram 2 horas de curso, a primeira hora iam 10, na segunda hora e as outras 10. E assim a gente foi fazendo e elas aprenderam a mexer nas máquinas industriais e aprenderam a confeccionar. Aí aprendeu a confeccionar pequenas peças para a família, enfim. E aí surgiu essa oportunidade maravilhosa. Isso foi uma coisa que caiu do céu. Por quê? Veio a pandemia e eu tive que parar com os cursos. E a demanda para o curso é muito grande. A vaga para 20 meninas, e eu tenho uma lista de espera aí de 150. Então, a demanda é muito grande. E veio a pandemia, tive que parar. Só que as meninas que fizeram o curso comigo começaram a me procurar, me ajuda, não tem nada para a gente estar fazendo, vamos fazer alguma coisa. E surgiu essa oportunidade através da Aline, da Sandra Santana e a Aline, de eu estar, né? A Sandra perguntou, você quer? Eu falei, eu quero. Ela falou, vou falar com a Aline. Aí a Aline veio e perguntou, Isa, você quer? Eu falei, eu quero, Aline, quero muito. Aí ela falou, e você arruma 10 costureiras? Eu falei, só posso arrumar 10? Ela falou, só. Eu falei, então eu arrumo 10. E numa próxima oportunidade, se eu puder arrumar 20 ou 30, né? Mas no momento é só 10. Eu falei, tá bom. E arrumei essas 10 costureiras. E esse projeto foi tão maravilhoso, não só para mim, como para elas, porque veio assim, ajudar em tudo, não só monetariamente falando, né, mas também psicologicamente, porque estava todo mundo em farrapos com esse Covid que está deixando os nervos e o emocional muito abalado de todo mundo. E você tendo uma ocupação, você deixa de pensar, porque enquanto você está desocupada, você só pensa no que é ruim, só vê notícia ruim, e é só isso que a gente tem, né? Agora, você está ocupada trabalhando, você nem lembra. É lógico que você se precaver, toma cuidado, não tem contato, tudo aquilo. Mas você está em casa, você está trabalhando em casa, cuidando da sua família, cuidando da sua casa e trabalhando. E essas meninas ficaram maravilhadas com o projeto. E para mim, particularmente, foi muito bom, porque assim que o projeto começou, meu esposo faleceu, hoje está fazendo 1 ano que meu esposo faleceu, dia 18 de março. E aí o projeto veio, eu estava em farrapos, né? 42 anos de casada, então, uma vida inteira, né? Eu estava em farrapos. Covid, a morte do meu esposo, e eu não consegui o auxílio emergencial, então, de todo jeito eu estava mal. E quando veio esse projeto, me distraiu a cabeça, me ajudou a suportar o luto, que foi, assim, para mim, primordial, me ajudou a suportar o luto, foi um suporte para mim, e me ajudou financeiramente, foi maravilhoso. Não só para mim, mas para as 10 costureiras que trabalharam comigo. Tanto que elas, dia sim, dia não, estão me mandando mensagem. Quando que a gente vai retornar? Quando vai retornar? Não tem previsão, mas seria ótimo se pudéssemos retornar.
Ô, Isa, você me contou outro dia nos bastidores que teve até uma história de uma costureira que precisava muito de uma geladeira e ela conseguiu comprar, né? Então, isso é impactar na vida de toda uma família, né? Foi. Ela sonhava com a geladeira e não tinha condições, né, de comprar essa geladeira. E aí, quando ela começou a trabalhar, logo no segundo mês ela conseguiu comprar a geladeira. E o interessante é que no último mês o filho dela casou. E não só ela comprou a geladeira, como ela conseguiu fazer o almoço de casamento do filho. Então foi muito bom. E usou a geladeira para poder guardar as coisas para o almoço do casamento do filho. Então, ela ficou radiante. E ela fala, ai, que Deus permita que a gente volte. Nossa, é tão importante vocês estarem falando disso, vocês estarem falando sobre como foi o cotidiano e como vocês estavam também. Acho que é um ponto importante que a gente vai falar, de que as pessoas, a gente não quer, a gente sabe, infelizmente, a pandemia veio e deixou difícil vidas que já não eram fáceis, né? A gente sempre teve que trabalhar, sempre teve que lutar para que as coisas acontecessem, mas é tão incrível escutar que um projeto veio e chegou na hora certa, que ele conseguiu contemplar vocês e que vocês também trocaram com o talento de vocês, com o trabalho de vocês. Quando você fala dessas 10 mulheres, eu imagino a família de cada uma dessas mulheres, sabe? Quantas pessoas compõem essa família, quantos sonhos foram viabilizados, mas principalmente como essas pessoas não passaram necessidade e que essa volta do projeto, né, essa vontade que volte o projeto, está muito ligada nisso, de que foi um momento próspero, que foi um momento que foi muito positivo, apesar de todos os pesares, né? E, inclusive, agradecer, Isa, porque também compartilhar um luto não é fácil, né? Não é fácil viver isso, quanto mais compartilhar isso. Eu agradeço a sua generosidade, assim, tanto quanto essas mulheres, quanto com a gente de compartilhar essa história. Sabemos que muitas pessoas tiveram perdas durante essa pandemia, mas ficamos felizes que, num outro ponto, pessoas continuaram conseguindo trabalhar. É verdade. E aí, Bruna, você veja, a Isa, sem falar que a Isa tem um fã-clube maravilhoso, né? Eu dei aqui uma batida de olho aqui nos comentários. Isa, parabéns, querida. Olha, muitos comentários de que você é guerreira, de que você tem... Eu gostei do que a Cibele, minha xará, inclusive, a Cibele Vilaverde colocou assim, poder de inclusão. E é exatamente isso que essas mulheres aqui, representando tantas outras mulheres, acabam de nos demonstrar, né, Bruna, que ao vivo, que elas têm esse poder de inclusão. Né? Elas envolveram outras mulheres no projeto, elas envolveram outras costureiras, outras mães, outras mulheres guerreiras como elas, né? Então, esse poder de inclusão é o que nos dá muito orgulho e a certeza de que a secretaria está no caminho certo, né? De que o nosso projeto realmente atingiu o que era o objetivo maior, que era a geração de renda, para que essas pessoas pudessem, nesse momento de dificuldade, ter condições a Sibeli está comentando de novo, é isso aí. E, Rose, você estava falando, você me fez lembrar um pouquinho da minha infância. Bruna, desculpa, se eu falar muito, você me corta, viu, Bruna? Não, imagina, vamos, tá legal. Inclusive, você falou dos comentários, eu tô dando uma seguradinha aqui nos comentários, daqui a pouco a gente coloca todo mundo na tela, porque não, tá realmente... tranquila, que eu bati o olho bem na hora que eu vi poder de inclusão, me chamou a atenção. Sim. Então, Rose, a minha mãe era empreendedora e eu não sabia. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sempre da minha mãe, porque eu acordava, às vezes, no sábado, com o barulho da máquina de costura. Porque a minha mãe era costureira. Só que a gente não sabia que ela era uma empreendedora, né? Então, minha mãe costura para fora, era assim que a gente falava. Então, para mim é muito emocionante ver a história de vocês, porque eu me vejo um pouco nessas histórias e vejo um pouco a luta da minha mãe, que no sábado ficava lá na máquina, quantas vezes não virou noite para entregar o vestido, né, para entregar aquele corte, e a preocupação de não estragar quando o tecido era fino, né? Então, eu sei como é difícil essa batalha,
E como é importante para a mãe estar em casa costurando, porque tem os filhos pequenos, porque hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma realidade diferente nas creches, né? A gestão Bruno Covas conseguiu, no ano passado, zerar a fila para as creches, mas na época da minha mãe, eu lembro que, assim, tinha que pernoitar na escola, e mesmo assim era muito longe, eram pouquíssimas, era difícil. Então, ela costurava com a filharada tudo lá, na beira da máquina, né? Como a gente brincava. Então, isso é muito legal. E aí, Bruna, falando de mulheres guerreiras, eu não posso deixar também de falar das mulheres da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico que fizeram com que esse projeto fosse uma realidade, e o sucesso que é, né? Então, a gente tem hoje a Carmen, que inclusive foi quem trouxe essas mulheres maravilhosas aqui para nós, e a coordenadoria, nós temos a Carmen, a Flávia, a Lucila, a Irla, a Josi, Georgia, a Júlia, a Cleide, Vivi, a Gabi, a Beatriz e a Karine. Espero ter esquecido ninguém, que depois eu apoio. Que são essas mulheres que fazem com que todas essas realidades possam acontecer. Então, mulheres de CDE, obrigada por vocês existirem nas nossas vidas, né? Gente, que time, hein? Que time! Eu fico impressionada com o desenvolvimento de vocês, com a competência de vocês, porque eu imagino que não deve ser fácil, ainda mais nesse contexto. A gente nunca esperou nada disso. O mundo nunca viveu nada parecido. Então, como é? Você falou da Carmen, tem um comentário que ela falou aqui. Gente, agora eu vou começar a puxar os comentários, porque também, do mesmo jeito que temos mulheres incríveis, aqui temos várias espectadoras mulheres. Queria agradecer todo mundo, não só as mulheres, mas todos que estão assistindo essa live. Essa live, ela é muito, na verdade, essa sequência de lives, ela está sendo muito importante, porque a gente quer exaltar essas histórias, a gente quer exaltar esses acertos, esses pontos positivos que estão acontecendo no momento de que, depois de um ano, a gente está observando como foi tudo isso, né? Que a gente ainda está digerindo tudo isso que aconteceu. A Carmen colocou aqui, a mulherada do SMDT e do CDT dá um show real. A gente está vendo aqui. A Lucineide comentou, extraordinária essa live, oportunidades dentro de oportunidades. Que luz essa da Rose, parabéns. Sim, nossa, Rose, que incrível você compartilhar a sua história de vida, e que bom que o programa contemplou você e que você pôde contemplar outras mulheres. Somos uma rede, né? Todos vocês vêm fazendo um ótimo trabalho, parabéns, mulheres do CDE. Várias pessoas dando boa tarde a todo mundo que está assistindo. Queria lembrar que essa live, ela vai ficar gravada, então, caso você conheça mulheres que querem ver narrativas de outras mulheres, que querem conhecer mais do programa, é importante também que a gente exalte os programas que estão sendo executados e que aconteceram e que conseguiram mudar a realidade de pessoas dentro da pandemia, dentro do isolamento social. Falamos também sobre empreendedorismo feminino, porque é isso, são mulheres ajudando mulheres e tendo retorno econômico, conseguindo contemplar mulheres economicamente também. Aqui tem a Cibele, a generosidade é a maior das virtudes, não só pelo poder da abrangência, mas pelo poder da inclusão. Foi isso que te chamou a atenção, né, Cibele? Sensacional. A Carmen aqui também comentando, estamos resgatando a sororidade feminina que com o tempo havíamos perdido. Eu queria perguntar para você, Cibele, essa questão da rede, de como você viu, como essas mulheres começaram o projeto e como elas terminaram o projeto numa visão geral, né? A gente teve duas perspectivas aqui, da Isa e da Rose, mas eu queria perguntar, de maneira geral, como você viu essas mulheres passando por esse projeto. Olha, Bruna, na grande maioria, o retorno, o feedback, a troca que nós tínhamos com essas mulheres, foram que muitas, inclusive, saíram de um estado de depressão, porque assim como a Rose compartilhou a sua casa, que virou oficina, muitas outras costuravam na garagem ou dividiam o quarto, e aí essa troca, né, essa terapia coletiva, né, a Georgia é uma psicóloga, trabalha conosco, e ela fala muito da importância do conversar, né, a importância de se abrir. Então, às vezes, uma mulher acaba, muitas vezes, fazendo que a outra mulher perceba a importância que ela tem.
a diferença que ela é na vida da família, a importância para os filhos, né, o exemplo, às vezes, para toda uma comunidade, como é o exemplo delas, e de tantas outras. Então, num aspecto geral, eu acho que a maior vantagem da rede foi exatamente esse fortalecimento. Hoje nós temos costureiras que estão, como a Rose falou, ela está fazendo porta-níquel, fazendo... fugiu o nome, necessaire. Isso, necessaire, exato. E aí, muitas começaram a fazer essas trocas. Então, por exemplo, a Rose recebeu uma encomenda muito grande. Olha, porque muitas, Rose, eu não sei se você já fez, mas a Isa comentou da Sandra, ela tem um porta-máscara que foi uma empreendedora que fez, e ela comprou de forma online, pelo Instagram, se eu não me engano, porque ela fez... Então, ela tem uma parte da bolsinha, é para máscara limpa. E uma outra parte, que é com plástico transparente, põe a máscara suja. Então, como se fosse um porta-treco, né, que saiu desse momento da pandemia, ou seja, a oportunidade gerada através desse momento, e ela fez mais uma renda. Inclusive, eu já encomendei a minha faz tempo, ela ainda não me entregou, ela vai perder a venda. Vou encomendar para as meninas aqui. Então, por isso. Não, pode falar, Rose. Estamos aceitando encomendas. Inclusive tem 2 empreendedores. Depois eu vou passar o contato para vocês, porque tem empreendedor aqui me chamando. Gente, eu respondo depois que a live vai acabar, tá? O Manu também. Manda para o Manu agora, eu estou ocupado. Que precisava de costureira, e que bom que está assistindo a live e vendo, então já está rolando uns contatos aqui. Inclusive, pessoal, precisar de costureiros, vocês têm aí um mail incrível, tanto para projeto quanto para protótipo. Aproveitem a rede que está aparecendo aqui. Tem também, a Josi Oliveira comentou, não tem tempo ruim para essas guerreiras, toda dificuldade vira oportunidade. E o Negócios da Web comentou também, oportunidade é tudo, grande ação. Tem isso também, né Cibele? De que se não surgisse essa oportunidade, como estariam essas mulheres, né? A gente imagina que sempre daria um jeito, mas como seria esse jeito? Porque também, como seria a segurança durante um momento que o nível de contaminações estava alto? Então, como esse projeto consegue fazer com que mulheres também se exponham menos ao risco de contaminação? Até Sim. Eu lembro, não lembro agora quem que mandou a foto, mas uma das costureiras aqui da Zona Norte mandou sobre os kits que vinham, alguns vinham cortados, que elas recebiam todos os insumos, que elas nunca tinham vivido isso de receber os insumos prontos para serem costurados, que recebia os insumos que não precisava fazer orçamento, que não precisava, elas pensavam que precisavam ir ao centro fazer compra dos insumos. Eu acho que era o modo como elas trabalhavam antes para outros lugares, para aquilo que você falou do costurar para fora, que elas ficaram muito impressionadas com a qualidade que o programa conseguiu fazer com que elas tivessem esses insumos e que o trabalho fosse realizado, que foi tudo muito caprichoso, sabe? Então, cada detalhe do edital, por isso que eu agradeci aqui nominalmente as mulheres, é evidente que nós temos homens, e não temos nada contra os homens, pelo contrário, eles também são parceiros, como o Manu, que é um exemplo, então, em nome do Manu, parabenizo todos os demais, mas as mulheres pensaram em cada detalhe, então foi por isso a importância de ter um instituto, né, uma gerenciadora por trás do projeto em si, porque daí ficou a cabo dessa a responsabilidade de levar tudo para as mulheres, para as empreendedoras poderem confeccionar os insumos, né, confeccionar todos os equipamentos. Então, essa foi uma grande diferença. Tem um comentário aqui do Juarez, inclusive, agradecer a todos os homens que estão compartilhando e acompanhando essa live, né, temos também um número de homens incríveis aqui. Inclusive, o Juarez comentou, Isis, você é uma visionária, que história linda, vocês tiveram uma oportunidade. Então, várias pessoas emocionadas aqui com a história de vocês. O empreendedorismo na prática também comentou, parabéns, Secretaria do Trabalho, pelo olhar sensível para com as empreendedoras. Também tem isso, né, que a qualificação, ela existe, né, mulheres extremamente competentes que só precisavam de uma oportunidade em um momento que não estava fácil. A Cláudia Figueira comentou que lindo, muito amor envolvido.
Verdade. Estão falando sobre o impacto, estão falando sobre cooperativismo aqui também. Tem um depoimento da Eliane, que ela fala: sou sementinha da Isa, atendo no meu espaço com conhecimento e técnica que aprendi com ela. Hoje posso ajudar a manter minha casa com o que aprendi com ela. Amo você, Isa. Gente, só histórias incríveis. E agora, Sibeli, eu queria te perguntar em relação a qual é a perspectiva de vocês em relação a essa... A gente está vendo todo o trabalho que vocês estão fazendo com as lives, agora nesse mês de março, como vocês estão preocupados com essa relação de gerar informação que seja útil na prática. A gente está vendo essa repetição nos temas, e eu queria perguntar para você quais são as perspectivas, tanto do programa quanto de outros, para com os empreendedores, com as empreendedoras. Como que vocês estão? Então, nós temos essa preocupação e há assim, um olhar, né, todo especial por parte da nossa secretária, da Aline, para que os programas tomem um novo formato, tomem um corpo, para que a gente tenha mais robustez para continuar com essa geração de renda, né, porque quando a gente capacita a pessoa, ela continua mesmo após o programa. Então, o programa teve uma previsão de até 6 meses. No caso, por exemplo, da Rose, ela fez a entrega do lote dela, vamos dizer assim, em 3 meses, e ela continuou gerando renda. Então, essa é a importância da capacitação. Então, a gente tem um olhar muito voltado para isso. A secretaria tem vinculada ela à Fundação Paulistana, e a Fundação Paulistana é exatamente para qualificar. Então, nós temos na Fundação Paulistana um curso de moda e costura, mas não é só a moda e costura para fazer a barra, né? Eu sempre brinco assim, porque a modelagem fina é aprender a fazer um molde, uma peça. Rose, me ajuda, Rose. Fazer alfaiateria. Isso. Nessa tecla com as meninas. É isso aí. Então, e aí, é evidente, tudo gratuito, então a gente pode qualificar ainda mais essas mulheres para que elas aumentem os seus leques. Você comentou que alguém disse que está precisando de costureira. Então, um dos objetivos da secretaria é exatamente esse, é qualificar cada vez mais as pessoas. Da mesma forma que, através da DESAMPA, nós temos o Vaitec, que é o que é? Sim. É uma aceleração. Então, eu sou um empreendedor, eu tenho um negócio, mas esse negócio pode ampliar, então vamos acelerar, vamos desenvolver esse teu negócio para que você atinja outros públicos. Então, o nosso atendimento está muito voltado a isso. E uma preocupação que a Aline sempre teve, junto com o Fred, o presidente da DESAMPA, quando nós começamos com a oferta da linha de crédito, porque era uma necessidade do pequeno empreendedor, era também fornecer a educação financeira, porque a gente precisa saber usar o crédito que a gente tem. Então, quando você faz uma venda, então, esse dinheiro eu tenho que lembrar que ele precisa voltar de alguma forma, uma parte dele, para que eu compre mais insumo, para que eu compre a linha, senão eu vou ter o tecido, não vou ter a linha para costurar. Então, é esse raciocínio que a secretaria, através da capacitação empreendedora, através do atendimento da DESAMPA, proporciona para os empreendedores, que é exatamente o que você está falando, Bruna. É a continuidade de um trabalho para que a pessoa continue gerando renda. A gente brinca muito que, às vezes, é difícil estar diante de uma dificuldade em casa e você falar, meu Deus, eu preciso comprar a linha para costurar amanhã. Mas esse pensamento é o que a gente tem que pensar. Se eu comprar a linha, eu vou ter dinheiro para mistura no resto da semana. Se eu comprar a mistura hoje, amanhã eu não vou ter mistura do mesmo jeito. Então, é esse raciocínio empreendedor, é essa mentalidade que a gente ajuda a desenvolver para que o negócio realmente gere renda. Só um pouquinho do que você falou, um exemplo assim. Quando eu parei de trabalhar, que eu falei para o meu esposo que eu iria estar comprando um maquinário, ia estar dando curso, ajudando, na época ele falou, mas você não disse que ia comprar um carro? Aí eu falei, mas eu vou comprar o carro, só vai ter benefício para mim, eu estou no momento, eu não sei quando eu volto para o mercado de trabalho. Ele falou, mas não já tem uma outra proposta? Eu falei, sim, mas eu não vou gerar renda com o carro. Com as máquinas de costura, além de eu estar ajudando, qualificando, eu vou gerar renda. Eu falei, quando as coisas
estiver no controle novamente, que eu acredito muito isso, Deus vai preparar uma outra oportunidade, mas eu já deixei uma sementinha aí. Então, eu falo isso aqui com as meninas quando elas estavam também para receber aquele benefício. Eu falava muito com a Andréia, que a Andréia é essa mocinha aqui, essa é a Andréia, fala, oi, Andréia. Eu falava assim, Andréia, compra uma máquina de costura, compra uma máquina, porque você pode pensar, o que você falou, eu vou comprar uma máquina, tal, mas e aí? Eu vou gerar renda depois para todo dia ter o dinheiro da mistura, porque sempre aparece alguém para fazer uma barra, um ajuste, alguma coisinha, sempre tem o dinheiro do pão, sempre vem quando você tem uma máquina. Eu falo que uma máquina de costura e uma costureira que faz alfaiataria, ela não fica sem costura, sempre tem alguma coisa. Só para complementar aí o que você falou, como isso é importante. Não, perfeito, perfeito, Rose. Olha, nada melhor do que ouvir de quem pratica essa ação, de quem faz isso. Então, isso prova que realmente é real. Então, eu que agradeço, Rose, o seu depoimento, porque isso é uma missão. E como eu sei que o pessoal da ADESAMPA, o pessoal da Secretaria da Comunicação está acompanhando essa nossa conversa, estou vendo que a Vilma está aqui nos comentários, é exatamente essa a nossa preocupação, Rose. Então, eu que te agradeço pela oportunidade de conhecer que realmente o caminho é esse. Obrigada. Sensacional, a gente está falando de geração de renda e profissão, né? Profissão quando as pessoas aprendem, quando as pessoas têm um conhecimento e dividem esse conhecimento com os demais, e mulheres formando rede. Mas dá uma passada aqui nos comentários. A Cláudia também colocou mulheres arrasando, parabéns. A página Mulheres e Negócios comentou aqui que estamos muito felizes por saber dessa iniciativa. Que bom, essa live vai ficar gravada, então todo mundo que puder compartilhe. Informação também empodera outras mulheres. Essa live, ela também é muito importante para que você, nesse momento, está com a máquina de costura parada, então veja também o que vocês podem fazer. Vocês estão vendo aqui histórias inspiradoras, histórias de mulheres incríveis que estão transformando vidas. Então, vejam também o que vocês podem fazer nesse momento. A Clau Figueira comentou, na crise que vemos com quem realmente podemos contar. E que frase incrível, né? Porque a gente sabe que não foi fácil para todas as partes, todas as pessoas, e como a resposta da secretaria ela foi assertiva, como ela foi precisa, e a gente está vendo aqui, isso aqui são histórias que reverberaram, né? Mais do que números, os números também são sensacionais. Deixa eu colocar aqui também quantas... esses foram os números do Costurando pela Vida, então vejam a quantidade de aventais, de props, de toucas, de gorros e de máscaras que chegaram na outra ponta, porque aqui a gente está falando sobre toda essa linha de produção que foi levantada durante a pandemia, que teve toda uma transformação financeira para essas mulheres, e como na outra ponta também se transformou em materiais necessários. Então esses números também são incríveis. Estão pedindo, Bruna, estão pedindo para a Rose mostrar as meninas. Ok, vamos lá. Dá um oi aí, Rose. Essa é a Lu. Dá um oi, Lu. Oi. A Maria. A Maria, falou que fez uma obra incrível com essa oportunidade. Fala, Maria, um pouquinho. Que você fez com o seu dinheiro, você recebeu? Não, eu estava falando para ela, né, que com o dinheiro das máscaras que nós fizemos, eu consegui reformar meu banheiro todinho, não tinha nem dinheiro para reformar. E através desse serviço, eu consegui fazer tudo no meu banheiro, graças a Deus. Andréia? Ai, que demais. Cadê você, Dé? Fala aí, Andréia, como foi a sua experiência, como era a briga para você aprender a fazer máscara, mas você ficou boa. A minha experiência foi boa, né? Porque foi através das máscaras que eu aprendi a costurar. Hoje eu faço uma máscara suave, de boa. Ai, meninas, obrigada, parabéns pelo trabalho incrível que vocês fizeram, e Rose, pelo projeto incrível que você desenvolveu com essas outras mulheres, né? Vários comentários que não tô conseguindo acompanhar, gente. É muita gente aqui. Que não dá para estar todas juntas, né? Como eu falei para você, tem algumas de idade, então fica na sua casa. Você falou do material, realmente, o material chegava, eu fui buscar o material em um determinado local, com as meninas, o material veio muito bem arrumadinho, tudo no saquinho,
foi muito bem feito. Eu sou muito crítica com costura, infelizmente, eu falo isso para as meninas, então eu confiro o pique, confiro isso, confiro tudo. Então o material veio muito bem, parabéns para o pessoal que fez isso, porque veio muito bem organizadinho mesmo. Não veio aqueles cortes bagunçados, a gente não teve que se preocupar com metragem, que eles separavam tudo. Então, parabéns aí para o pessoal que nos mandou tudo cortadinho, senão eu brigava com corte. Olha, a opinião de um profissional, hein, Silvia? Pois Gente, exatamente. Olha, são muitos comentários aqui. Vou dar uma passada rápida por todo mundo. Cláudio Figueira, parabéns, menina mega poderosas. Mulheres que fazem a diferença e transformam o mundo. Quero participar do próximo. Vou buscar informações. A Amélia também comentando. Vocês estão de parabéns por esta live. Muito lindo todo esse trabalho. Gente, a Isa caiu. Não consegui trazer ela de volta. Também temos nos comentários o nosso formulário. Deixem aí o feedback de vocês para essa atividade, ele é importante para a gente continuar. Inclusive, surgiram temas de lives. Eu já estou aqui na cara de pau, convidando a secretaria a estar mais vezes com a gente na tela. Ficamos muito felizes de colaborar com vocês, de estar aqui com vocês com essas histórias incríveis, com essas falas incríveis. Obrigado por compartilhar essa experiência de vocês, por mostrar a casa de vocês. E Cibele, por explicar o programa tão bem e contemplar a gente com tantas informações importantes. Ok, agradecemos. Nós também. Também temos aqui a Ecocultural agradecendo. Agradeço muito a todas as participantes dessa maravilhosa ação. Então tá aí o agradecimento da Ecocultural. Gente, obrigada. Estamos chegando aqui nos minutos finais. Uma conversa muito gostosa. Queria ficar a tarde toda aqui conversando com vocês e conhecendo a história de cada mulher. E a Cibele contando para mim de todos os desdobramentos desse programa. Mas a gente está chegando ao final da nossa live. E é isso, gratidão a todo mundo que assistiu, essa live vai ficar gravada. Eu agradeço e eu gostaria de finalizar, Bruna, falando oportunidades, é o que as pessoas precisam, oportunidades. Então, quando alguém abre a porta e dá uma oportunidade, pode haver mudanças. Podemos mudar, assim, esse quadro se tiver oportunidades. Ai, que linda! Demais. Exatamente isso, oportunidade, é uma batalha permanente, né? Nossa, enquanto mulher, enquanto poder público, é criar essas oportunidades. E acredite, Rosê, essa é uma frase que a nossa secretária mais fala, que nós temos que dar oportunidade para as pessoas escolherem, inclusive, o que elas querem fazer. E você nos contempla exatamente nisso. Então, muito obrigada. Bruna, conte sempre com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Nós estamos... Maísa voltou, que bom. Desculpa, caiu a minha internet. Não precisa pedir desculpa, não. A gente sabe como é. Mas então eu vou fazer assim, Isa, então, quer que ela fale, Bruna, antes de eu encerrar? Isa, a gente está chegando aos nossos minutos finais, se tiver algum agradecimento, quiser falar alguma coisa, porque a nossa live, infelizmente, está acabando. Tá bom. Eu tenho agradecimento, sim. Eu só tenho que agradecer esse projeto. Foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer. Conheci pessoas maravilhosas também. E foi maravilhoso para todos nós. E estamos aguardando novas oportunidades, gente. Minhas meninas estão doidas para trabalhar, estão precisando, e a gente está aguardando. Mas foi maravilhoso. Inclusive, quem estiver assistindo a gente e quiser contratar essas mulheres, vocês viram que elas estão prontas para trabalhar. Então, gente, manda serviço para elas. Entra em contato com o Teia, que a gente repassa, passa os contatos. É isso aí. Bom, então, finalizando, a secretaria está à inteira disposição, Bruna, e eu vou aproveitar aqui e fazer uma correção, porque a Damares puxou a minha orelha, porque eu falei errado, e ela tem toda a razão. Mas eu falei para ela que é o calor da emoção, porque a gente está falando de amor, e aí não tem como. O CAT é Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Então, o CAT está sempre à disposição, contem sempre com a programação da DESAMPA, entra lá no site. O TEIA, no momento, está fechado, mas é o escritório colaborativo, é o espaço público para todos os empreendedores utilizar, abusar, marcar reunião, participar de oficinas. E a secretaria
agradece essa oportunidade, agradece vocês, mulheres incríveis, por terem nos dado esse ensinamento, esse bate-papo de hoje foi um ensinamento para a vida que a gente vai levar. E contem sempre conosco. Bruna, Manu, obrigada pela gentileza, obrigada pela oportunidade, contem sempre conosco, tá bom? Obrigada. Ai, obrigada, Sibeli. É sempre um prazer estar com vocês. Esse calor do ao vivo, né? Tantas histórias incríveis, falando sobre um programa incrível. A gente está aqui de corpo e alma acontecendo. Queria também deixar o recado para todo mundo. Assista, o programa Volta por Cima, a série de lives continua até dia 31 de março, então vejam a programação, está aqui na página. Também entrem na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, porque também tem lives. Todas as lives ficaram gravadas, então vocês podem assistir as que já aconteceram essa semana. E é isso. Obrigada a todos, obrigada a todas e até a próxima. Você junta aqui, dá um tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, parabéns.